Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer pro canal ser indicado na plataforma. Eu agradeço a força, beleza? Bom, vamos falar de Copa do Brasil. Acabou aí a primeira rodada. São os jogos de ida da Copa do Brasil, da competição, com exceção de um jogo que tá rolando agora, tá 0 a 0, Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Mineiro, tá? Então eu vou trazer aqui os resultados e fazer uma projeção dos 8 times que eu acho que vão passar para as quartas de finais da Copa do Brasil. Vale muita grana, vale quase 3 milhões de reais aí para quem passar para a próxima fase. Vamos lá. O Botafogo venceu o Bragantino por 2 a 0. O Botafogo tá jogando bem, tem um time forte. Acho que o Botafogo passa. O Bahia, né, venceu o Retrô por 3 a 2. Admiro aí o Retrô ter feito 2 gols no Bahia ainda. E o Bahia não ter garantido essa classificação no jogo da ida. Mas acredito que o Bahia passa. O Cruzeiro 0 a 0 contra o CRB. Cruzeiro que vem de 2 jogos aí. Uma derrota para o Ceará no Campeonato Brasileiro. E agora um empate em 0 a 0 contra o CRB, mas eu acho que o Cruzeiro passa. O Internacional perdeu para o Fluminense 1 a 2, jogando em casa, vai jogar no Maracanã contra o Fluminense. Eu creio que o Fluminense passa. O Corinthians ganhou por 1 a 0 do Palmeiras. Teve ali algumas chances de matar o jogo, fazer o 2, não fez. Eu acho que o Palmeiras é mais time. O Palmeiras deve vencer o jogo da volta, e eu acho que esse jogo vai para pênalti, o Palmeiras passa, tá? O São Paulo 2 a 1 em cima do Atlético Paranaense, estava vencendo por 2 a 0, estava encaminhando essa vaga, deixa um pouco em aberto, mas acredito que o São Paulo passa. O Flamengo está jogando agora contra o Atlético Mineiro. O técnico do Flamengo colocou um time misto, e olha, o Atlético Mineiro, por mais que esteja passando por problemas financeiros, né, problemas com a SAF, o Atlético tem um time qualificado, o Atlético tem um elenco muito forte, não deu liga ainda, mas tem um elenco forte. Se brincar, o Atlético vai passar ainda. Ui, papai, eu editando o vídeo aqui, ó, na hora que eu tava falando do Urubu, falei, meu amigo, esse negócio de botar mistão, o Atlético tem um time aí qualificado, deram mole na saída de bola, o Coelho foi lá e vrau, ó, recuou a bola. Aquela saída lá de Nis. Ixi, deu ruim. Chupa, Urubu. Chupa, Urubu. O Urubu vai sair, hein? Lá na Arena MRV pra botar o titular que não ganha não, hein? Ainda tem um técnico experiente e campeão, que é o Cuca. Se perder esse jogo agora ou empatar, eu acho que o Flamengo não passa no jogo da volta contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Então vai depender muito desse resultado. Se o Flamengo fizer o resultado em casa, acredito que ainda possa passar o Flamengo. Mas se empatar ou o Atlético Mineiro vencer, eu acho que dá o Galo nas quartas de finais. E para finalizar, o CSA e Vasco, o Vasco deve passar mais por ter tido a sorte de ter pego o CSA, um time super limitado. Você viu que jogando em casa a postura do CSA foi de se defender, né? E quando teve a chance de fazer os gols que foram criadas pelo próprio Vasco, o CSA não teve competência para botar a bola para dentro. Em casa eu acho que deve passar, não sei se passa de maneira tranquila, nada no Vasco é de maneira tranquila, mas acredito sim na classificação do Vasco. O problema, meu amigo, é nas quartas de finais, porque aí passa Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Flamengo ou Atlético. Acredito no Atlético Mineiro. Aí o Vasco da Gama. Qualquer um que o Vasco pegue aí, o Vasco é a zebra. Infelizmente, cara, a gente tem que ser realista, tem que ser pé no chão, né? Não adianta a gente ficar tapando sol com a peneira. Se o Vasco passar dessas oitavas, que eu acho que deve passar do CSA, eu acho que bateu ali no teto, né? Se pegar aí vamos lá, um Palmeiras, como que o Vasco vai tirar um Palmeiras? Não tira, cara. Um Atlético Mineiro ou um Flamengo, né? Um Bahia com o Rogério Ceni lá tá voando, jogando um futebol redondo. Cruzeiro ali dentro do Campeonato Brasileiro. Cara, eu ainda vejo assim uma pequena possibilidade, talvez, o São Paulo, né, por ter vencido o São Paulo.
apesar de ser agora o Hernan Crespo, né? Desde que assumiu não perdeu. Talvez uma pequena possibilidade se pega o São Paulo ou o Fluminense, apesar do Fluminense ter um elenco melhor do que o elenco do Vasco, tá? Eu tô falando assim, talvez uma pequena possibilidade. Mas vai ter uma pá de emocionado, que futebol é jogado. O Vasco é pra quem acredita. Essas frases aí que eu já falei, que eu tenho agora nojo dessas frases, né? Um time que há 21 jogos tem 3 vitórias, nos últimos 6 são 2 derrotas e 4 empates. Eu vou acreditar que esse time vai eliminar algum desses times aí numa próxima fase de Copa do Brasil? Esquece. Com esse futebol, com esse time sem ser reforçado, acho muito difícil. Pode passar porque o futebol, né, é a casa do imponderável. Tanto que tá aí o Retrô e o CSA, os dois times estão disputando a 3ª divisão nas 8ª da Copa do Brasil. Muito time ficou pelo caminho. E time de Série A. O Grêmio tá fora, né? Então, assim, pode ser que passe. O Santos tá fora. Pode ser que passe. Pode ser. Mas o normal é não passar, tá? O normal é não passar. E aí, você concorda com os 8 que eu falei aqui? Sei que a mulambada vai ficar doida aí, mas fala aqui quem são os 8 que você acha que vai passar para a próxima fase da Copa do Brasil, quando tiver os jogos da volta, já semana que vem, né? Semana que vem. Bom, para finalizar o vídeo, atitude legal da presidente do CSA, a Miriam Monte, ela liberou o CT do CSA para o Vasco treinar hoje. Muito legal isso, tá? O Vasco joga contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro às 18h30 no sábado. E quem vai apitar esse jogo é o horroroso Wilton Pereira Sampaio. Esse que apitou aí Corinthians e Palmeiras, vitória do Corinthians, que tá muita gente xingando ele nas redes sociais, principalmente os palmeirenses, pelo gol anulado e uma série de outras coisas que aconteceu no jogo. Tá, e o Wilton Pereira Sampaio apita esse jogo. A dúvida é quem que o Fernando Diniz vai colocar no time titular. O João Vitor, ele tá suspenso do jogo da Copa do Brasil, mas ele cumpriu a suspensão do Campeonato Brasileiro também, tá? E aí ele volta agora para o Campeonato Brasileiro ou coloca aquela dupla que ele colocou contra o Internacional já para ir entrosando para jogar a Copa do Brasil, que é o Maurício Lemos e o Lucas Freitas. Essa é uma dúvida. E ainda tem os suspensos, né? O Léo Jardim sai entre o Daniel Fusato e na lateral o PH está suspenso, deve entrar o Puma ou o Paulinho, moleque da base. O Vasco tem uma oferta, né, uma proposta do Atlético Mineiro e não respondeu o Atlético Mineiro até hoje com relação a essa proposta no Paulinho. Quem está indicando jogadores da base do Vasco para o Atlético Mineiro é o executivo Paulo Brax, tá? Ele é que está indicando vários jogadores da base para o Atlético investir e tentar levar para Minas Gerais. Então tá aí, né, as dúvidas do Fernando Diniz, os desfalques para o jogo contra o Mirassol e uma notícia ruim, a molecada do Sub-20 sucumbiu hoje, né, nas 8ª do Campeonato Brasileiro Sub-20, pegou o Atlético Paranaense num jogo único, 8ª de final e perdeu por 4-2. Léo Jacó marcou de novo, tá? De olho nesse cara que sempre tá fazendo gols. Fez 8 gols na competição, o Vasco classificou, pegou o Atlético Paranaense, acho que o Vasco classificou em 6º, né? E o Atlético Paranaense teve ali a vantagem de jogar em casa, e aí passou para a próxima fase, o Vasco ficou pelo caminho, tá bom? Olha, eu vou deixar um vídeo para finalizar do meu padrinho, meu irmão, Aquiles do Bem. Ele vai aqui fazer uma prestação de conta para a galera que ajudou na campanha do busto do Almirante, tá? Então ele já vai mostrar o cara que vai fazer o busto, o cara vai dar as redes sociais dele, o Instagram, ele vai dizer que já deu a metade do dinheiro para o cara, e agora o busto, em homenagem ao Pai Santana, vai ser produzido. Enfim, vou deixar o Aquiles do Bem, né? Fala Vascaíno, segue lá o Fala Vascaíno no Instagram e no YouTube. Tô metendo o pé, desejando para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas. Vou agora olhar se o Mulambo tomou um gol. Tamo junto. Tudo bem, meus amigos? Eu tô passando aqui a satisfação para vocês, torcedores do Vasco. Eu tô com o Sandro aqui, que vai fazer o busto do Pai Santana. Ele veio na minha residência. O meu sócio, que está eu acho que ele está em Portugal, eu acho que ele está viajando para a Europa, e ele já fez o Pix de 8.500. 8.500 reais. Ele já recebeu a metade do valor. E aí o que acontece? Esse busto vai demorar quanto tempo para fazer, Sandro? 30 dias para ele ficar pronto.
Então, o Sandro está aqui na minha residência, tá? Ele me deu esse documento aqui, tá? Isso aqui eu vou passar para o Vasco semana que vem, mas agora, a partir desse momento ele já recebeu a metade do valor de 17 mil reais e ele vai começar a dar início à feitura do busto. Já falei com o Sandro da Pedra Rara, que fica na Estrada do Capenha. A Pedra Rara patrocina o canal Fala Vascaíno. O Sandro, que também se chama Sandro, é xará dele, está dando o pedestal e sem custo nenhum. Tá? Isso aí é o que o Sandro da Pedra Rara está fazendo, né? @Pedra Rara mármores e granitos. Se vocês puderem seguir para ver os trabalhos que eles fazem, eu agradeço também, porque ele está doando o mármore para o busto, a bancada. Então, a partir desse momento, ele já recebeu a metade do dinheiro e ele vai começar a fazer o trabalho. E futuramente vocês vão estar sabendo de mais coisas, nós vamos estar filmando, ele vai estar filmando, vai estar mostrando para vocês. Já conversei com o filho do pai Santana, já passou as fotos, está tudo certinho. Agora vamos esperar, daqui a uns 20 dias eu já vou, ou menos isso, ele já vai mostrar o trabalho, ele vai mandar tudo filmado, tudo certinho. E quando estiver pronto, vocês vão saber, o Vasco autorizou, muito obrigado, Vasco da Gama, muito obrigado ao Tangerina, que foi a pessoa que eu falei e que deu o ok para mim poder fazer e que o Vasco aceitou a ideia, aceitou e ficaram muito felizes com essa ideia. Então, a gente está fazendo tudo o que a gente pode. Queria agradecer a todos os torcedores do Vasco que colaboraram, que compartilharam e que doaram. Tá? Muito obrigado a vocês todos. Então, isso, agradecer ao Sandro também. Qual é o nome da sua empresa? S dos Santos Novice. Então, O meu Instagram, @Novice Placas. Esse é meu Instagram. Então, galera, tá feito. Muito obrigado a todos e mais para frente a gente vai conversar. Muito obrigado. Fica com Deus aí.